eu acho que assim, para quem tá começando a acordar esse horário é um pouquinho difícil. A maioria aqui já tem esse hábito por natureza. Eu mesmo não tinha, fui me habituando. Hoje para mim já não é tão difícil quanto já foi no começo. Mas é legal, acho que assim, para quem tem a disposição de acordar esse horário, todo mundo fica muito feliz de estar treinando e ter o dia todo livre. E é uma coisa que a gente estava conversando agora, eu e o Gustavo. É difícil você ter um compromisso às 6 da manhã, então não tem muita desculpa para você não treinar esse horário, sabe? E eu falava assim, cara, tudo que eu não quero é acordar no escuro para trabalhar. E hoje eu faço isso. Bora lá, pessoal. Vamos começar? Cumprimenta. Turma, pode abrir um círculo? Começa todo mundo sentado. Usa o braço como se fosse um encosto de cadeira e a perna um pouco flexionada. Vai jogar o joelho para um lado, para o outro. O José conta 10 pra gente. Vai tirar o quadril do chão, vai jogar lá na frente, próximo do calcanhar, e depois vai estender a perna, ficando com o pé vivo. Vai e volta. Pode contar, Gui. Na linha do quadril e a outra mão do lado de dentro do joelho. A intenção é conseguir empurrar a perna dele para o lado ao mesmo tempo que eu saio da linha das pernas, tá bem? Assim que eu faço essa conexão, eu quase faço um sprawl, olha, fico na ponta dos pés, para poder caminhar, limpar esse espaço, olha, e começar a empurrar a perna dele, pode manter. Ele defende ali, mas eu começo a fazer isso aqui, olha, para poder limpar o espaço. E assim que eu limpo esse espaço, eu trabalho para jogar o peito e avançar para abraçar ele. Vai estar te barrando. Aí quando ele te trava, você empurra aqui, ó. Entendeu? Para o mesmo caminho inicial, só que o cenário muda um pouco. Por quê? Quando eu começo a tentar fazer a passagem, pode relaxar aqui, ó. Ele vai criar uma barreira com a perna para evitar que eu caminhe para o lado. E ao mesmo tempo ele me bloqueia. Quando o José começa a me bloquear assim, não adianta eu continuar tentando, olha. O sentido é o outro. Eu agora vou começar a tirar minha mão do quadril dele, percebe que ele está me bloqueando? Vou colocar minha mão por baixo da perna dele e vou avançar pelo meio. Eu vou chegar nessa posição. Não precisa focar em atravessar o joelho. O meu foco é mais dominar essa perna e ficar na frente dele, e eu preciso ter um bom apoio. Por quê? Eu chego nessa posição, eu já chego com uma certa pressão em cima do quadril dele, e a reação do cara às vezes naturalmente é o quê? Me tirar da posição. Então eu tento segurar nas golas. E aqui entra um detalhe importante. Quando eu seguro as golas, não é como se eu tivesse aqui, olha, feito pedra e o José nunca mais fosse mexer. Até porque a perna dele é muito forte, ele vai estar com a perna e os dois braços trabalhando. Provavelmente, pode colocar as mãos aqui, ó, isso. Provavelmente a gente vai ter esse cenário aqui. E o cara vai ficar me empurrando para valer, ele vai começar isso, ó. Percebe que o meu braço, ele foi para trás, mas a minha pegada não sai do lugar? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Que a pegada ela é firme, não o braço. O braço é muito cansativo. Eu fico como se fosse uma âncora. Ele me empurra, olha, eu fico. E o que vai me ajudar a dar pressão sem cansar não é uma puxada do braço. É o meu peito sempre sendo projetado para frente. Eu fico aqui, ó. Vai lá, empurra aí, José, ó. Isso, ó. Pode ficar empurrando, vai, empurra. Faz esse jogo aí, tenta me afastar. Aqui, ó. Tá? Então a minha mão tá firme, eu não tô fazendo o movimento de puxar como se eu fosse vencendo o braço, a perna, porque provavelmente o José é mais forte do que eu, mas eu tô usando o chão e jogando a gravidade, olha, tô incomodando, aí olha, e ele vai ficar nessa. É natural a gente esperar numa situação como essa, o cara ficar empurrando e voltando, empurrando e voltando. Eu vou achar o melhor momento aqui para soltar essa pegada e fazer uma pegada cruzada, tá? Normalmente não é quando o cara me empurra, porque se ele me empurrar eu vou perder essa conexão. Toda vez que você atravessar o joelho, significa que você está vindo mais para cá. Tá? Até porque eu estou indo para lá, vai ser difícil eu fazer essa troca daqui. Então se eu entrar aqui, normalmente é isso. Ó, Vi, vamos ver se vai acontecer isso aqui, ó.
O jiu-jitsu ele não consegue esconder nada, ó, fica vendo. Bloqueou. Cavou. Faz a pegada igual o head de cavalo. Vamos ver o Brunão dar um sorriso sincero ali, ó. Aí, ó. Você viu, ó? Esse sorriso aqui do amigo fazendo direitinho, ele é... Aí, ó, sorriso tímido ali. Esse sorriso ninguém consegue disfarçar. A felicidade está fazendo certinho o golpe. A gente trabalha a metodologia, tem um programa de aulas e a gente tenta fazer a semana inteira do tema. Então, assim, o jiu-jitsu ele é muito grande, dá para fazer de tudo. A gente tenta trabalhar a semana inteira só o tema. Então, exemplo, agora a gente está trabalhando muito sobre a passagem de guarda. E a gente está trabalhando variações durante a semana toda. Isso ajuda a criar um repertório maior, um currículo mais vasto e um tempo maior de experiência sobre uma coisa só. Porque às vezes você fica fazendo guarda, no outro dia é queda, no outro é costas e acaba que você não tem a oportunidade de treinar por muito tempo aquilo para tentar de fato desenvolver. A gente tenta fazer dessa forma, os alunos gostam bastante e é um jeito que a gente consegue explorar mais as variações. Eu comecei através do meu irmão, ele começou um mês antes de mim. A gente fazia judô, a gente parou. Meu irmão conheceu o jiu-jitsu, eu não quis fazer nada, ficou me enchendo o saco por um mês. E eu, do mesmo jeito todo mundo, cheio de preconceito, falava que não. Deu oportunidade, fui e fiquei. Basicamente é isso. Eu tava com 16 mais ou menos, então são 20 aninhos aí já de tatame. Tempinho já. Ficar com o joelho no chão, você vai estar dando posição para ele. Se equilibra. Boa. Isso. Foca nos 100 quilos. Aí, boa.
Ultimamente eu não tenho treinado mais de manhã porque eu treino à noite. Mas eu acabei treinando agora, 6 da manhã com uns alunos. E, bom, agora são 8 da manhã, eu vou malhar. A minha rotina, depois disso eu volto, dou aula de criança, depois mais tarde eu tenho aula sem kimono. Basicamente é isso hoje. Tudo bom? Beleza, Edu. Certinho. Desculpa a demora. Imagina que é isso. Pode fazer mais alguns movimentos, Edu? Aqui já tem 80 centos. Remada eu ainda sinto a mão esquerda caindo. Eu sinto que falta, tipo, cara, até o strap. talvez, fala isso. Né, pra remadinha, o strap talvez vai ser o melhor. Ela abre assim, ela abre pro lado, assim. Então ela toma o balanço, ela faz isso aqui, ó. E como é um movimento unilateral, né? E é um movimento unilateral, ali vai ficar mais perceptível essa discrepância que tem de força entre os braços. 2. Só mais um. Descansa. Cara, aqui já tem 100, Edu. O número de reps que você tem para atingir hoje é entre 6 a 8, tá? Eu acho que já dá pra gente vir com 135, que é a sua carga ótima. E aí, dependendo de como for, a gente até coloca um pouquinho a mais aí para fazer a segunda série. Tá como bom. O volume hoje é menor. Perfeito. 2. 3, bora. A pessoa vai ter que saber qual a atividade que ela vai dar prioridade, porque é aquela que ela vai ter maior tempo a ser dedicado durante a semana. O Edu, ele começou como ele pretende ter hipertrofia, um dos critérios para hipertrofia é o volume de treino. Então tentei aumentar o volume de treino dele, onde ele fazia 4 sessões de treino na semana, porém estava tendo muita dificuldade de conseguir manter essa constância de 4 treinos. Aí uma das modificações que a gente foi diminuir essa quantidade de treinos na semana, equalizar o volume para que ela não se sobressaísse nem ficasse equivalente com o jiu-jitsu, que é onde ele tem que depositar o maior tempo. Então, a resposta para essa pergunta seria aqui: qual atividade que você quer dar prioridade para que essa atividade em si seja a de maior volume dentro da sua semana? E as outras vêm como complemento para aquela atividade principal. Então a musculação é um complemento para o Eduardo, mais do que não é a atividade principal dele. E atender às características do desporto. Você não vai competir semana que vem, mas nós temos um critério avaliativo a ser atendido, vai ser legal você estar mais descansado e com mais potencial de performance para conseguir fazer o teste de força. Então vale entrar com polimento, mas não aquele polimento tão característico para quem atende o desporto. A Aurinha que vai competir, por exemplo, aí já seria mais interessante uma redução de, no mínimo, ali de 40% a 60% do treinamento, tentando manter a intensidade do treino, reduzir o número de treinos na semana. Aí varia ali de como vai ficar melhor para encaixar essa fase para a pessoa. Para os alunos tradicionais, eu tento fazer uma redução de 30% a 50% no máximo, que já vai atender bem e não vai prejudicar para o teste de força. Entendi. Literalmente de ombro para ombro, tá? Isso e aí você não ultrapassar. Ver a galera falando que tem que rotar bem, não, puxado. Balela. Ótimo. 1, 2, 3, 4. Elevação lateral é um exercício que ele não é tão simples de acertar o movimento. Não, né? ele é chato. É engraçado, porque tipo assim, se você não dobra o braço e tal, outra pessoa me falou, dobra o braço, joga pelo tríceps e tal. Eu não gosto, já entra naquela questão que eu falei pra você do preciosismo. Aí você começa a acrescentar muita coisa pra pessoa realizar no exercício, ela esquece do principal que é fazer força. Esse aqui, o que eu vi é o cara falar assim, ó, joga lá no fundo,
puxa e rotaciona. Não, principalmente para remado, que a gente quer literalmente distanciar o cotovelo do tronco e aproximar o cotovelo do tronco. Então o foco é literalmente esse, eu estabilizo o máximo possível as outras articulações e puxar não tem necessidade alguma. Quando a gente vai falar de força no treinamento ali, os ganhos, a forma mais objetiva da gente conseguir monitorar essa evolução é através da sobrecarga. Então, para os movimentos principais ali que eu quero que ele conquiste esse aumento do nível de força objetivamente, a gente tenta trabalhar com um número menor de repetição. Ainda assim, para não trazer uma dificuldade tão grande, eu deixo isso numa casa um pouquinho mais alta para o Edu, entre 6 a 8 repetições, que é uma margem ali que vai estar tanto atrelada para ganhos de força objetivo como para ganhos hipertróficos. E para os exercícios, acessórios que já não são tão importantes assim para aquela sessão, que é mais para contribuir com o volume, como ele também almeja ganhos hipertróficos, a gente tenta trabalhar com uma casa maior de repetições, o que vai acabar interferindo um pouquinho mais na sobrecarga. Um pecado quem vai para a academia pensando somente em hipertrofia e não liga para as outras coisas que a musculação pode trazer. O nome tradicional da musculação é uma coisa do Brasil, tá? Então o nome tradicional da musculação é treino de força. Então deixar essa característica, deixar de trabalhar essa valência em prol de somente músculos maiores e menos funcionais é um desperdício. E principalmente para quem já trabalha, quem treina, quem compete ou quem tem uma outra modalidade paralela à musculação. O jiu-jitsu é uma atividade que tem seus riscos. E com o ganho de força, você vai diminuir esses riscos drasticamente. Então, ganhar força, para quem treina uma outra modalidade, é essencial. Não tem como você discriminar essa valência física. Performance, né? Nessas fases de menor volume, é praticamente uma busca de uma restauração de todo um sistema bioquímico que vai ter uma participação muito forte para uma mais performance na próxima semana. Então, estoques de glicogênio aumentam, todas umas características do nosso corpo vão estar sofrendo uma resposta adaptativa para conseguir transformar em mais performance. Então, seria nada mais do que fazer menos para conseguir fazer mais depois. Isso é uma coisa que eu falei para você, eu estava malhando há muitos anos, só que eu nunca malhava forte. E foi engraçado, porque com o Kaique ele foi me passando a ideia mais idiota. Não é idiota, na verdade é a mais simples. Que tipo assim, cara, vai fazer força, vai lá, treina para ficar forte, vai fazer com intensidade máxima. Isso de maneira técnica, né? Ele tem a reserva de energia que ele me falou, que eu achei super legal. Mas é criar performance. E foi engraçado, quando eu comecei com ele, todos os meus pesos estavam muito aquém do atual. Então, eu vi que eu estava muito para trás eu gastei muito tempo não fazendo o que eu devia fazer, entendeu? Então, não necessariamente para todo treino a gente vai estar buscando a falha concêntrica da musculatura, mas pelo menos uma proximidade com ela. Isso. Cabe mais uma. Excelente. Digamos que você, dentro de uma régua, você vai ter um meio termo e os dois extremos. Quanto menos repetição, mais próximo do extremo do ganho de força a gente vai estar. Quanto mais repetição, mais próximo do extremo da resistência de força a gente vai estar. Vai ter ganho de força aqui? Vai, mas muito baixo quando comparado ao outro extremo. Vai ter alguma resistência aqui? Vai, extremamente baixo quando a gente tá para o outro extremo, entendeu? Então o pensamento é esse, a gente não consegue dissipar as duas coisas, mas consegue focar usando esses extremos. Pô, quero ganhar mais força, quero ganhar mais resistência. Menos da outra. Exatamente. Quanto mais próximo de um extremo, menos o outro extremo vai estar participando. Mas ainda participa nem que em doses mínimas. Fechou? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, meu velho. Tamo junto.
Turma, cumprimenta. A gente vai começar com o aquecimento, que é uma brincadeira. Legal? Vem cá, ó. Cutuca onça. Pode vir comigo aqui. Quase, hein? Pode deixar, Bebel. Ó. Ó. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Vai. Bebel, vem também. Theo, vai ser ótimo que você vai me ajudar, porque a aula é a mesma que a gente fez, tá bom? Pode vir fazer guarda. Eu acho que tá vindo uma quinta atrasada agora, tá? Tem 4 aqui, acho que eu vou olhar para ficar de pé. E eu posso soltar, e quando eu solto, eu já vou ficar em pé, colocar as mãos na perna para abrir a guarda, tá bom? O foco é esse, olha. Ao invés daqui, vou colocar as minhas mãos pesando contra o braço, podendo ficar de pé. Quando eu levanto a postura, eu ponho as duas mãos numa perna. E eu dou um passinho para trás, empurrando a perna dele para baixo e saindo da posição da guarda fechada. Tudo bem? Théozinho, que já tá craque, ele sabe o que eu tô falando. E eu vou deixar o Theo fazer para mim. Fica sentadinho, Pedro, por favor. A postura é a mesma. Duas mãos no braço, ficou de pé, empurrou, abriu. Só mais uma. 2 Cs, subiu, postura, abriu. Olha como ele tá com o pé no chão e agora ele afasta. Todo o peso dele tá aqui, olha. Então, eu vario bastante, eu não faço sempre uma brincadeira. Na maioria das vezes, na verdade, eu trabalho aquecimento com atividade de salto, cambalhota, giro, ou alguns fundamentos são importantes. Queda, fuga de quadril, são coisas que a gente faz a vida toda no jiu-jitsu. Algumas vezes eu uso a brincadeira para deixar eles mais soltos, mais leves, para começarem um pouco mais animados. Descontrair também, porque a ideia da aula infantil é ensinar jiu-jitsu se divertindo, né? Não pode ser algo muito, na minha compreensão, não pode ser algo muito militar. Eu tento deixar o mais divertido possível dentro do que é o jiu-jitsu ainda, sabe? 2 mãos numa perna só. Abriu. Aí, agora uma mão na cintura, a mão aqui, ó. Não deixa eu pegar. Pula, pula. 5 quilos. De faixa tem que saber amarrar a faixa, né? Sabe? Se não souber, não passa. Porque tem que aprender, é uma regra. Com certeza. Agora pula pra cá, Bebel. Agora faz 100 quilos no Theo. Boa. Pessoal, intervalo. Que é muito disposta a aprender e quer evoluir e quer fazer as coisas direito. Tem criança que, do jeito dela, ela evolui, mas ela é mais distraída e acho que vai muito da natureza. Então, tipo, não é como se você tivesse que esperar o mesmo de todos. Evolução tem, porque gera um estímulo, mas eu acho que o resultado vem, normalmente, com longo prazo, seja treinando, seja também pela maturidade que vai gerando no meio do caminho. Eita, menina é forte, hein? Todos vocês, até o tempo acabar. Quem for queimado, senta. Tudo bem? Mas na outra partida dá pra ele jogar. Daí quando acabar o tempo do número 1, é a rodada do número 2. Todo mundo levanta, número 2 começa. Isso. Não pode ir pra lá, não pode ir pra lá. Pra cá. Pra cá, Maia.
É a mesma luta, só que não tem o kimono e você não pode fazer pegada na roupa do adversário, né? As pessoas gostam muito porque dizem que é mais próximo da realidade. Você não ter um kimono, uma gola para segurar. É mais dinâmico. Uma vez eu ouvi e gosto muito desse paralelo, tipo, o kimono é futebol de campo, o sem kimono é o futsal. Ele é mais movimentado, mais entusiasmo. O Gui é sempre divertido, acho que para quem se dispõe a aprender é bem legal, acho que a dinâmica é um pouco diferente e isso também é enriquecedor. Acho que você aprender todas as vertentes do jiu-jitsu, acho que é um caminho necessário para todo mundo, sabe? Né? Atleta, não atleta, hobbyista. E sem kimono é parte dele, é uma parte muito bacana também. Eu me divirto bastante e eu acho que os alunos também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um breve resumo do meu dia a dia aqui na academia, na escola. Eu sempre tento me manter ativo, treino com os alunos, participo, me mantenho me exercitando em todos os lugares, todas as vertentes e espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho disso.